Olá, amigo leitor, telespectador e agora ouvinte do Portal Kart Online. Em uma nova série de entrevistas, agora em formato áudio, entrevistamos o Sr. Mário, figura lendária do kartismo brasileiro, sócio fundador da empresa Kart Mini Rio Mar. Acompanhe agora a nossa entrevista especial. Sr. Mário, antecipadamente agradecemos a sua atenção e colaboração em atender a equipe do Kart Online aqui na sede da empresa Kart Mini. Por favor, conte para os nossos ouvintes como ocorreu a fundação da empresa Kart Mini. Em 59, 60, 59 para 60, aí 59 eu filmatava. Aí logo depois de 60 eu já saí da firma e fiquei já na... O senhor saiu da Sherwin Williams. E o que o senhor fazia lá? Eu era chefe de manutenção. O teu irmão trabalhava onde? Ele trabalhava nessa fábrica que tinha os motores e fechou a fábrica e nós compramos os ferramental dos motores. Ferramental. Isso em Aí 59? De 60 já. 60 já. De 59 para 60 já, tá? Porque foi em novembro de 59. Então. E aí onde foi implementada a primeira... Onde que veio a ideia do kart? Aí a gente fazia motor de polpa. Motor de polpa. Por isso que chama Rio Mar, né? Era por rio e por mar o motor. De polpa para barco, né? Aí depois foi aquela história lá do Cláudio Damião Rodrigues, que ele foi para os Estados Unidos e viu um kart andando. Um kart andando lá, bem... E ele trouxe. Aí quando chegou aqui no Brasil, né? Eu precisava procurar um motor, né? Para botar o negócio andando. Lá. Então a gente fez uma adaptação do motor de polpa, colocou frição, centrífuga, para poder colocar no kart. Aí era cordinha que virava o motor. Aí ele foi lá e a gente desenvolveu um motor para o kart. Mas já era 100 cilindradas ou 125? Não, 125. 125 cilindradas já. A turma corria tudo com 100, na Europa, tudo, mas aí nós já fizemos 125. Você lembra qual era o modelo do kart que ele trouxe? Não lembro, mas eu sei que ele fez um kart, que ele só fez assim, ele era bom, ele era corredor de carro, né? De DKV. DKV. Sabe aquele motor de 2 tempos, né? Pelo carro. E ele pegou e fez o chassi. Mas ficou tão feio que ele chamou de bruxa. O chassi chamava de bruxa, né? Bruxa, o chassi chamava bruxa. Ficou tão feio e... Isso que ano que era? 61 por aí? 61. Acho que até um pouquinho mais pra frente, não sei, 62. E onde eram feitos os primeiros testes desse chassi? Onde vocês andaram? Nós fizemos a primeira corrida no Jardim Marajoara. A primeira corrida de kart foi no Jardim Marajoara. E ali já correu o Wilson. Em que região que era ali? Aqui na Chácara Flora. Na Chácara Flora ali? Ali não. Mas onde é o... No Jardim Marajoara ali. Ali perto do cemitério hoje? Ali. Encostado a Interlagos, aquela região aqui. Sim, já caindo você entra pra cá. para Ostruz, você entra, aquela região, tudo ali. Aquele era um loteamento que ele fez, né? Aquilo lá. Foi feito ali, a cor. Mas na rua mesmo? Na rua, porque lá não era bem rua, porque ainda estava tudo, os lotes ainda não tinha casa. Então estava feito algumas casas só tinha. E aí foi feito lá na primeira corrida. E aí quem que participou dessa daí? O Wilson Fittipaldi? O Wilson, Moco. Qual que era o nome do Moco? Carlos Passi. Ele é o Carlos Passi? Quem mais? Não lembro. Precisava rever alguma coisa para poder voltar nas datas certas. Mas... Depois ali aí começamos, mas só corria na rua, né? Só na rua. Só na rua. Os carros foram indo. E onde se instituiu a primeira fábrica da Kart Mini? Lá em Moema. Lá em Moema mesmo. Na Aratança. Você lembra o número? 625. Você sabe se tem o prédio ainda lá, a casa? Não, nós vendemos lá, porque era do meu pai, né? Ah. E agora tem prédio, ali tem tudo prédio.
Mas nós ficamos lá até bastante tempo, não sei se nós viemos para cá. Você tem foto desse prédio de lá ou não? Não. Não? Não, era casa, tinha um barracão assim, depois aí fez um coberto, aí nós compramos uns tornos, furadeira, e aí quando o meu irmão começou. Aí nós tínhamos até uma fundiçãozinha. Tinha lá A uma gente fundição? fundia os motores de polpa, a gente que fundia. Cárter, cabeçote, cilindro. Os primeiros lá. Depois aí foi... Aí que desenvolveu bastante, né? Aí em 67 que foi... Não, aí teve outras passagens. Tem o Emerson, o Wilson, né? Aí o Emerson que testava os carros pra gente. Isso daí que ano que era, em Moema lá? Ali? Não, já onde nós lançamos, onde foi a fábrica, ficou até, acho que 66 que nós viemos aqui. Agora não Então lembro, ficou de deixa eu 62 a... ver. Aqui, mais ou menos, não sei se foi 70. Aqui começou 70. É. Lá começou em 60 e ficou até 68, É. em Moema. Eu não tenho bem certeza, mas essas datas eu posso ver aqui que dá para ver direito. Tá? Porque é muito tempo. É muito tempo, né? E depois só tinha a primeira pista que teve foi em Ribeirão Preto. Então a gente saía daqui para testar os carros. Aí era o Wilson que... depois do Cláudio, lá do começo, do Cláudio, ele... Depois de uns... Aí já começou a entrar o Silvano com motor também, com chassi, já era concorrente, né? Silvano Posse. E aí o Cláudio desistiu lá de fazer, largou toda a oficina, foi para Ilha Bela montar um hotel lá. E aí nós ficamos um pouco na mão. Aí o Wilson... Cláudio faleceu já ou não? Tá vivo? Tá vivo? Apareceu morto. Hã? Apareceu morto lá na Ilha Bela. Mas como assim? O pessoal acha que foi para lá, acho que negócio de droga, sabe? Ah, é? Quem tá é o filho dele. Tinha um filho, aí acho que agora ainda está lá. Mas ele apareceu. O bicho parecia um caiçara. Sabe aquela cor de caiçara? Sim. Preto. Sim. O preto de tanto tomar sol. Mas era inteligente. Era inteligente. Aí o Wilson Maneco e o Totó Porto, que juntaram os três para fazer um chassi. Totó com porco? Totó. Totó porco. Porto. Porto? É. Qual que era o nome dele? Não sei, só conhecia por Totó. Ele era de São Paulo. São Paulo, até hoje, né? Maneco Cambação, né? Camacal. Camacal, né? E eles três e a gente com os motores lá, porque o outro parou, né? Demorou acho que 6 meses para fazer o carro. 6 meses. Acho que... Mas aí você fez um chassi próprio. Não, quem fez foi ele, o Wilson. O Wilson que montou. Montou a parte de chassis. Mas dentro da Kart Mini? Não, era ali na Vila Olímpia. Tá. Que tinha, pegaram uma garagem lá e começaram a fazer. Mas aí a gente saía daqui para ir lá em Ribeirão Preto para poder testar o chassi. Aí andava lá em Ribeirão. Lá em Ribeirão, porque isso era... Porque os americanos já tinham cada chassi deitado, aquele negócio, né? Então, tanto é que nós fizemos aquele banheiro, né? Sim. Então, aí saía daqui com o Emerson, que o Emerson não podia correr, ele tinha 17 anos. E só corria com 18 anos aqui. Foi liberando aos poucos. Não podia correr de kart com menor de idade, então? Não. Só com 18 anos. Só com 18 anos. Isso era que ano que era? 70 já? 66. 66. 60. Porque logo depois em Interlagos, acho que inaugurou 67, né? Tá. E a gente ia antes lá, porque não tinha Interlagos. Né? Correr na rua, tudo na rua. Tudo na rua. Piracicaba, Limeira. Só botava os kartings no carro e ia embora. Bebedouro, E era prova de rua. De rua.
Tinha o pessoal que fazia, que ia atrás, né, sabe, para fazer as corridas, porque Sim. as prefeituras via aniversário das prefeituras, então arrumava o dinheiro para poder Fazia uma fazer a festa corrida. lá. Mas nisso já existia a marca Mini ou era Rio Mar ainda? Era Mini. Era Mini. Depois que passou, quando o Wilson fez, aí fez Mini. Mário, com mais de 50 anos de kartismo nas costas, se acompanhou o desenvolvimento de inúmeros pilotos. Um deles, certamente, e o maior rival do Mário Sérgio, foi o Ayrton Senna. Tem como você passar um momento especial que você tenha gravado desse excepcional piloto que acabou se tornando aí o maior ídolo do automobilismo brasileiro e tricampeão mundial de Fórmula 1? Passava na frente, ia na frente, aí daqui a pouco ele parava, andava devagar, a turma passava tudo, ele vinha atrás de novo e pum, passava todo mundo, no fim da reta, tchau, jogava em cima. Assim, uma coisa loucura. Puta. Até que os caras deram Um aperto. Mas ele nele. deixava os caras passar e depois vinha atrás dos caras e passava tudo de novo, os caras. É louco. Isso o Mário também já competia nessa época já. Já estava com ele lá. Não, Assim. esse aí é quando saiu o Mário. Porque Quando saiu o Mário. Ele não fazia isso com o Mário. Não fazia. Não fazia, porque ele No kart o Mário foi o principal oponente dele? Não, que nem eu falo, tinha todo esse controle, o jeito de guiar e tudo, agressivo, tudo, porque queria ser mais que o outro, sabe? Então eles foram desenvolvendo, eles mesmos foram desenvolvendo. Então quando eles corriam, era muito difícil perder uma corrida, ou só se desse algum pano, qualquer coisa, né? Aí entrando na década de 80, porque isso já é finalzinho da década de 70, né? De 74 a 78, isso foi? 79? Aí logo na sequência o Ayrton, já na Europa, lá no terceiro, quarto mundial dele, ele já acabou indo pra Fórmula, né? Fazer teste, né? E aí o Mário voltou. Aí o Mário continuou andando no Brasil ou o Mário parou? Não, só fazia algumas provas assim de inauguração, nem na Bahia teve uma inauguração, uma prova de inauguração. Lá uma corrida longa, né? Meia longa, né? 2 horas, 1 hora de kart, assim. E aí nós ganhamos lá, na Bahia. Aí era assim, tinha um negócio assim. Nós fomos na Argentina, um sul-americano, só que não foi com o Mário, eu fui com Graxinha, que chama. Tá. E eu ganhei dele lá também. Do Senna. Do Senna. Deu problema lá no freio dele lá. Essa prova da Argentina era uma prova local lá ou era uma prova da... Já existia assim? Acho que era sul-americano. Sul-americana? É que tem muito, sabe? A gente não lembra tudo. Assim precisaria mais ir lembrando e escrevendo. Né? Tem. Na década de 80, aí houve uma explosão também na economia, né? Aí meio que popularizou o kart na década de 80, né? O Emerson já estava na Fórmula já. Depois teve umas passagens. Aí depois o Emerson teve o Copersuca, né? Depois ele foi lá para a Europa. Isso. E aí não deu nada certo e voltou. Quando ele voltou, a gente tinha aqui um kart. Aí eu fiz aquele super kart. Super kart. Os dois motores. Teve fim de semana que tinha 90 caras correndo. Com 2 super karts? Com super kart. Aquele muro lá ficava cheio de... Tem cara que tem foto aí, mas ficava cheio de gente em cima do muro. Na arquibancada cheia e o muro tudo em cima. Nós corremos em Interlagos. Interlagos. No autódromo? Não. Nós corremos em frente ao Pacaembu. Sei, na Praça Charles Miller ali. Na praça, o Emerson ganhou. Fomos pro Rio. Isso que ano que era? Década de 80? Aí que eu não lembro muito bem, mas ia ser. Foi a época que ele saiu de lá. Ele pegou um patrocínio bom da Staruk, sabe? Tinha, né? E aí todo mundo queria, tinha bandeirante, televisionando, cacete. Quer dizer, os caras, às vezes nem andavam, mas queria estar lá no bolo, sabe como é que é? Queria estar no meio da brincadeira. No meio, Tinha bastante gente. Já teve umas passagens boas.
Mas a década de 80 foi um ano bom para a Mini, então. Foi um ano. A gente teve os concorrentes, a gente teve muito forte. Depois foi a Cox, que era um chassi alemão. O cara trouxe e fazia. Era o Aliperto, né? O Aliperto fazia. E aí tinha um cara que faz aí transformação de carro, tem o Carol, onde também trabalha. Carol Figueiredo? Carol Figueiredo. Depois a gente tinha. Aquelas datas, a gente tinha. Depois apareceu uma pista em Cotia. Num clube. Só que o clube era lá embaixo, assim, e eles fizeram o terreno, né? O cartódromo era lá em cima. E fazia tanto barulho lá embaixo que não tinha escapamento. Né? Aí foram lá, os caras lá. Acabaram com a pista. Acabaram. Nessa época já tinha motor V4, esses motores? Já. Tinha um motor V4. Todo mundo, porque era proibido importar. A gente fazer o motor aqui era um sacrifício. Eu precisava ir no Banco do Brasil, levar toda a documentação e falar, não, eu tenho isso aqui, eu faço para o esporte, tá? Para poder importar magneto. Importar 100 magnetos, precisava autorização. E vendia bem esse motor na época? Só a gente que fazia, né? Só vocês? Nessa época. Até entrava o Silvano, mas depois a gente tinha bastante conhecimento, né? Já. Você e seu irmão? Né? Quem liderava essa parte de motor era o seu irmão? Ou era o senhor também? Eu que fazia, eu que preparava o motor. Esse motor veio de lá já mais ou menos. Depois porque tem um motor Maculo que tem um curso curto. Aí nós passamos aquele motor de curso longo, que era o 125, para motor de curto, mas com 125. Então aumentou o pistão, né? Pegamos um pistão, a Metaleve fez o pistão. E a gente fez esse aí, que era o motor de curso curto, que era o V4 já. Esse fez bastante, muito. Porque aí não podia importar. Aí que eles chegamos uma hora lá, entrou lá da CBA e liberou os motores importados, mas foi fazendo assim, categoria. Tá? Foi quebrando as categorias. O que podia importar, o que não podia. E aí, entrando já na década de 90, aí teve um problema de economia aí, né? Do Collor e tal. Afetou a empresa, é isso? Atrapalhou tudo, né? Dinheiro para poder fazer pagamento, precisava ir no banco, com toda a folha de pagamento. Aquilo é uma palhaçada, né? E depois teve um problema também, um negócio da gasolina. Gasolina. Teve mas tinha o álcool já. Que era o pró-álcool na época. Então, aí precisamos arrumar um cara lá de Brasília, lá no setor lá, e levar o tanquinho lá. Eu falei, não, cada um não gasta nem 5 litros. Eu gastava mais, depois treina gasta mais. Na corrida mesmo, que é 20 voltas, não gasta muito. Mas o cara treinando gastava 2 vezes. Aí passamos para álcool. Aí virou motor álcool, né? Virou motor álcool. Aí ficou bastante tempo. E na época o senhor já fazia carburador? Já fazia. Logo depois eu comecei a fazer carburador. Carburador entrou quando, mais ou menos? Na década de 90. Por aí. Que a gente tinha o carburador, porque do kart era ruim, porque tinha Delor era ruim, porque quando você faz a curva, a boia, né? Porque tem uma boinha lá, né? O gasolina fazia assim, dava falta. Né? Por isso que tem que ser de diafragma. Ele está sempre. Em compensação. Esse diafragma é que nem o pavião, né? Que você vira, ele funciona normalmente. Aí na década de 90 tinham outros concorrentes, né? Entrou a ZF, né? Produzindo kart. O Jafone, né? Também. Ele fez uma linha de montagem de motor, cara. É mesmo? Mas com o nosso motorzinho a gente tinha bom piloto. Sabe? Porque todo esse corredor
de carro, né? Que era tudo desse lado aqui, né? Então a turma queria estar no lado do outro lado, né? Sim. Queria estar no lado que não dá aquela turma. Mas tinha uns bons pilotos, né? Para poder segurar as categorias e as vitórias, né? A gente fazia 100 milhas no interior. Puta, fizemos em Piracicaba uma lá. Aí nós fizemos o tanque, era deitado, né? Fizemos o tanque. E o cara fez o tanque aquele arredondado. Tinha aquele quadrado, depois veio aquele redondo, né? O cara, até um cara que corria de lá e tinha uma firma aí, o cara fez. Aí fomos lá para correr. E o álcool daqui a pouco começou a parar os carros lá, que já corria, foi para correr, né? Para testar. Desmanchou a resina dentro, entrava no carburador. Aí o cara entendia bastante, aí ele deu um banho dentro, Sim. sabe? Quando ele fez os tanques, depois ele deu um banho dentro de outra resina, que aí o álcool não atacava. Isso daí era década de 90 já. Ah, sim. Aí em 90 lançou os novos chassis, né? Aí foi cada. Logo depois entrou porque antes era cada ano que você mudava. Aqui, quando não era FIA, a gente mudava todo ano. Era uma merda aquilo. Mas quem que mudava? Não, a federação não tinha esse negócio de. Não, estou 3 anos para você fazer. Não tinha regra. Não tinha regra, né? Não, a regra era 1 ano. Você fazia e depois lá começava a fazer outro para poder. Ou ficava muita coisa parada, né? 3 anos pelo menos você paga o que você está investindo, né? Mas e outra também não tem. Porque depois você vai fazer alguma coisa, outro fazia outra, sabe? Ia complicando. Para não gastar muito, né? Sabe? O pessoal, porque senão gastava muito, né? Comprar todo ano um chassi. Tudo. E na entrada do ano 2000, aí a Mini voltou aí para alguns mundiais e provas na Europa, né? Foi. Nós estamos fazendo um campeonato europeu, né? Acho que foi em 2001 que foi a torre lá, né? Carrapatoso? Carrapatoso, estava bem, ganhou uma prova, tudo. Aí deu aquele negócio em setembro lá na Torre Gêmeas lá. Sei. E aí ninguém viajava de avião, aí os pais falaram, não, essa porra aí vai. Aí nós não fomos, não terminamos lá. Isso daí impactou bastante. Acho que faltava 2 ainda. Mas tem o esquema tudo feito lá. Tinha chance de vitória, né? Tinha. Mas lá você sair daqui, montar um negócio lá, sabe? Não é que nem você tá lá, né? Os caras não estavam lá, e quando a gente chegava lá, os caras já tinham ido treinar 1 semana antes na pista. E aí você chegava na semana da corrida, ninguém ia estar lá 1 mês antes para treinar. É difícil, né? Mas aí também foi um ano de aperto também, em 2000, né? Que aí entraram os novos concorrentes, alguns chassis importados, né? Chegou uma hora que ele liberou aqui chassis importado. Entrou a CRG, entrou a Tony. Mas caiu na mão de cara que não é do ramo, sabe? Não é da mecânica, não é... É importador. Importador e revendedor. Aí a gente aqui sempre... Porque tem o pneu também que tem aqui, sabe? Foda, né? Tem que fazer por pneu, né? Aí foi indo, ele parou. E quando que a família entrou de cabeça? A Rose, o Mário? Quando que eles assumiram? O Mário depois que parou que eu tirei ele fora, logo ele formou uma equipe, ele ficou mecânico ali. Então tinha 2 ou 3 pilotos que corriam na equipe dele. Tinha um pessoal do Rio. Foi uma época muito boa. Ele que fazia os karts. Mecânica, tudo. Por isso que tem caminhão, tem tudo aquilo que tinha. Foi montando tudo um
Um dos esquemas mais fortes que tinha era o dele na pista. Aí foi... Conseguia acertar bem o kart, né? Na época do Superkart também, pegou o pessoal da Bombril. Tinha aqueles lá são tudo amigos, tudo jovem, né? Tinha acho que alguns karts que ele fazia, né? E dava um bom dinheiro. O cara do Rio lá tinha um cara muito bom também. E a Rose? Quando que a Rose veio pra cá? A Rose, ela veio antes dele. É? Ela trabalhava na TAM. Aí chegou uma hora lá, ela já precisou aqui, já encaixou aí, já ficou. E como que o senhor vê a chegada agora de uma terceira geração? O René... Hoje em dia, se você não acompanhar o desenvolvimento que tem dessa tecnologia, dessa computador, tudo, torno, que tudo, se não acompanhar, você vai ficar por buraco, você não, sabe, você não... E a gente é 1930, nasci em 30, cara, sabe, em 80 anos. Eu comecei aqui com 29 anos que eu saí, comecei a trabalhar aqui, né? O senhor nasceu em São Paulo? Hã? O senhor nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Quer dizer, 50 anos atrás, eu não tinha nada disso, não era mais no conhecimento, né? Faz aqui, faz lá. E como que o senhor vê tudo isso que você construiu? A gente vê que não é fácil. Porque chega uma hora dessa, você dá um negócio, um reverbério como deu aqui, de 2006, né? De 2006 para cá até. E quanto mais você tem, pior é. Porque, sabe, vai furando aqui, vai furando lá, e não é só um lugar. Um monte de empregado. E aí o meu irmão, não manda embora, sabe aquele negócio, aquele puta era muito conhecido, muitos anos. Porra, aí foi fudendo. Mas você imaginava quando o senhor fundou isso em 1959 lá com o seu irmão? O senhor imaginava ter esse porte todo aqui? Ah, não tinha. A gente veio vindo, sabe? Então nós tivemos, fomos comprando, quer dizer, nós ganhamos muito dinheiro, né? Mas fomos aplicando tudo. Tá? Comprava aqui, comprou prédio lá, comprou, sabe? E também a gente tinha sempre um bom maquinário também. É que depois aí, você vê, parou 2006 até agora, o que saiu de coisa que você não podia comprar. Né? Mas hoje a Kart Mini durante um bom tempo foi uma das principais marcas de kart do mundo, né? Com reconhecimento internacional, europeu. Mas hoje você vê o avanço... A gente não tinha, a gente foi ver fábrica já, tempo que tinha robô já, na Suíça. Tinha uns tornos lá, pô, 80 e pouco. Tem esses tornos que tem hoje aí, o cara já tinha lá, que fazia o próprio torno aqui, já fazia, fresava a peça aqui, tá? Mas você acredita que ainda o kart, do jeito que o senhor faz aqui hoje, no detalhe, ele é diferente? O dele? Lá tem aquelas máquinas de hoje, a hora que você faz um direito aqui você precisa estar em cima ainda. Tá? Que de vez em quando não. Então precisa estar. Na hora que o cara desenvolver lá, eles têm muita facilidade agora. Né? Eles vão lá para pegar material na Europa inteira ali, né? Eles podem variar, né? Sabe? E hoje não. Aqui já se tornava difícil. A gente para arrumar o tubo, foi um sacrifício danado. Na Mano. A Mano era o melhor, até hoje ainda é. A gente comprava o tubo, chegava aqui, começava a quebrar, aí conseguimos trazer os técnicos de lá para ver aqui. Aí veio o cara aqui, pôs na máquina, dobrava, e essa máquina aqui ainda vai devagar, não é a cara que
quando você dobra muito forte, então quando você vai dobrando com mais lentidão, ele vai se formando melhor. Aí ele analisou, fez a outra remessa, perfeito. Nunca mais deu problema. Nunca mais deu problema. Depois eles pararam, que ia comprar 10 toneladas, a gente não deu para comprar mais. Esse negócio do automóvel aqui, na indústria, né? Não tinha nem material. E aí começou a complicar. Aí depois eles tinham. Quando eram os pedidos menores, eles mandavam para essas firmas que eles alimentam. Tá? Mas não é que nem lá. Lá você precisa reconhecer um tubo, reconhecer um tubo, você enfia ele aqui, você espera ele lá na 200, 300 metros, quando ele sai lá já está. Vai indo assim, indo pela. E vai recosendo, tudo. Não é que nem você entra lá. Uma vez, aí nós compramos um tubo aqui, o cara veio aquele baita feixe assim, né? Um tubo. Aí, mas não estava normalizado. Eu falei, não, tem que normalizar, como é que a gente vai fazer? Vai quebrar, vai, na hora de dobrar, tudo. Aí o cara chegou aqui, pegou de novo, e levou. Você sabe o que ele trouxe? Ele não tirou os tubos da. Os de cima estavam tudo preto e os do meio estavam tudo branco. E o que o senhor imagina para os próximos anos? Eu acho que sempre tem a tendência de... o problema é não dar... qualquer crise que dá no país, nós somos os primeiros a ser afetados. Isso passou essas crises, a gente sentiu todas elas. Naturalmente, você não vai gastar. Hoje gasta muito, né? E a gente não sabe se está indo bem, que nem agora. Agora nós estamos numa economia boa. Então, por isso que todo mundo está aí e está sobrevivendo. Né? TechSpeed, agora aquele outro lá, KTT, né? Que lá é perigoso, porque tem um puta monte de máquina, né? Maquinário pesado, que tem facilidade bastante de desenvolver aí. Agora é só na pista que a gente... Porque aqui não é só ele pegar um chassi de lá de fora e trazer aqui e enfiar aqui, às vezes não vai, sabe? Não vai. A não ser que ele traga o tubo, que aí o pneu é muito importante para qualquer tipo, né? Quando você está desenvolvendo o carro, é o pneu que manda, né? Então tem isso, mas é sorte que a economia está muito forte, todo mundo tem trabalho e tem venda. Agora, quando der uma cortada, que é aí que vai ser fogo. Se você estiver bem, você continua. Mas você acha que o segredo ainda de uma fábrica como a Mini é o detalhe? Sim, detalhes. Sim. É uma empresa que capricha, né? A gente procura fazer, você vê, a gente ia lá, ficava na altura dos cartos. É que hoje como eles têm muita facilidade, você vê coisa lá que o cara faz, puta vida, aquilo vai... Para aqui fazer um tipo que às vezes parece alguma peça, algum cubo, o cara queima o material, sabe? Põe lá, faz uma peça lá, já faz de material já laminado, faz tudo já usinado. Hoje não tem, você manda fundir. A gente fez muito aqui, fazia muito com modelo, né? Esses cubos, tudo com modelo e fundia, né? Hoje é laminado, né? Você, às vezes, quanto material você pega? Compra bruto e fura tudo aquilo. Então esse aí que... Mas você tem que acompanhar, tem que fazer um negócio diferente, né? Mas a gente vai... No final são 40 anos já, né? Cara, 50? 50 anos já, né? Não, a firma tem 50 anos, né?
É. Mais de 40. A gente já foi já fazendo motor, primeiro motor. Você juntar tudo, já trabalhando no kart, São 50 anos. são 50 anos. A gente fazia os motores de popa, sabe? Era um motor de baixa rotação, era 4 cavalos. Mas era umas era tudo de bronze embaixo, né? Sabe? Porque ia levar para o mar, né? E depois nós começamos a fazer, nós vendemos 10 motores para o norte e os caras não pagaram. E a gente era um negócio pequenininho. Puta. Ficamos 4 meses sem tirar dinheiro. Se não tivesse reserva, não. Até para viver. É. Aí entrou o kart, né? Aí que foi melhorando. O kart foi muito bom, porque era um negócio, era novidade. Né? Nisso o senhor morava onde ainda? Eu morava lá mesmo. Lá em Moema? Não, lá em Moema. Tinha a minha casa era para frente e a oficina era atrás. Eu e meu irmão morava também, ele morava no mesmo terreno. E o velho. É, o meu avô morou lá. Minha avó mora lá até hoje. Ali na Inhambiquaras, ali. Ah, é? É, lá. Cruzando ali com a Joaperi. Aquilo lá desenvolveu muito, né? Cresceu muito, né? Eu morei ali na Iraí. Na Iraí. Muitos anos. Ali, esquina com a Icás. Sei. Tudo ali perto. Tudo ali. É nessa região aí, né? Tava mecânica, ali, né? Ali. Aratãs com Ambiquaras, né? Isso. Esquina. Aí depois pra baixo é Iraí, pra baixo, né? É. Tem Cairaí. um córrego, Tinha um rio, né? tem um rio aí. Agora asfaltaram o rio, fecharam né? tudo. E o Mário morou lá. Morou. Pô. A gente veio, depois que eu vim pra cá, aí eu comprei um terreno aqui e construí um sobrado. Aqui, logo aqui pertinho aqui. Na Edson. Aqui na Kennedy. Na Kennedy, aí. Um pouquinho pra cá. Uma rua pra cá. Mas ficamos lá há muito tempo. E pra cá, aí compramos aqui. Aí meu pai vendeu lá o terreno, né? Ele começou a construir tudo. E teu pai fazia o quê? O meu pai era gerente na Drogazil. Na Drogazil? Era Farmácia. farmácia. No depósito central. E sua mãe também morava aqui? Também. E depois veio. Aí viemos pra cá, aí meu pai faleceu. Depois então nós compramos aqui. Vendeu lá com o dinheiro lá, compramos aqui 2 prédios. De uma vez só. Compramos esse aqui e aquele lá. Aqui era barato na época. Não tinha nada aqui também, né? Era só mato. Não, já tinha. Já tinha? Tinha, essas construções aqui já tinha. E aqui ficou perto do Interlagos, né? Ficou fácil para poder fazer as coisas. Né? Interlagos foi o berço, então, da kart mini. Saía daqui e testava lá na pista. É que a gente testava, deixava o carro bom. Aqui depois você pegava... todos esses lugares não tinha cartódromo. Então, andava na rua é bem diferente. Né? Mas era bom, o kart era bom. Hoje o kart mini, você avalia ele como um bom kart? Sim. Nós chegamos a ir lá e ganhar a corrida lá na Europa. O Carrapatoso, o Gimenez mesmo conseguiu fazer o primeiro tempo. Quer dizer, a gente não parou. Quando a gente tinha concorrente aqui, e pouco concorrente, mas a gente sempre se atualizava do que tinha lá fora. Quando entrou os 2 importados, aí nós estávamos igual. E essa concorrência desleal aqui no Brasil, como que o senhor vê isso? Isso é complicado. Mas isso isso é ruim, né? Apesar que na Europa também eles têm todo... uma máfia por trás. Por exemplo, piloto, para poder... pilotos bons, né? Por exemplo, o CRG tem 2 pilotos muito bons que continuam até hoje.
E eles corria lá quando eu via depois. E ele mesmo já ficou dentro da fábrica. Então, cada lugar que ia lançar um kart numa cidade, em outro país, o cara ia lá. O cara que tinha ganho 2, 3 mundiais. Que na época era o Foré, né? Foré, Kozinski. A gente já... E assim, tem que fazer, né? Tem que ter uma equipe. Né? É que aqui agora você tem muita categoria. E o cara, estão apanhando em todo. Quer dizer, um cadete, o cara começa a dar tudo pro moleque, o cadete. Você já pensou isso aí? Você sustentar ele até no graduado? Por isso que ele existe. Não vai, isso é... Mas o cara, para poder vender, para poder... Tem que comprar. Tem que ir investindo, né? Poder... Tech Speed, né? O cara faz primeiro tempo, dá não sei quanto, se ganhar a corrida, dá não sei quanto. Quer dizer, não é... tudo isso é dinheiro que gera dinheiro. Que gera, e vai segurando o piloto, isso que é preocupante. Que ele vai segurando o piloto subir. Quando chegar lá na júnior, depois vai para graduado, você tem um piloto até lá. Então não é fácil. Tem um Danilo lá, bancar o Danilo e tudo, não é só com material. Hoje tem o Danilo e tem o Kalimann, né? Que é outro menino bom, né? E os outros, né, que a gente cede aí. Pra fora também, tem o Piquet lá, né? E em cada lugar, às vezes, tem um, sempre que você ajuda, né? Porque poder... E quem você acha que foi o piloto que mais representou a marca Kart Mini, assim? Dentro de todos que você viu correr? Excluindo o Mário. Carol, por bastante tempo, o Maneco. Apareceu as coisas aí, mas nunca foram para outra, sabe? Agora tinha outros não, porque não conseguia ganhar deles, né? Aí ele pulava para o outro lado. Mas aí tinha os irmãos Viscardi lá, que era tudo do Silvano lá. O cara andava bem, ele não ganhou um campeonato. Ele precisou passar para a Mini para ganhar um campeonato. Então fizemos ele campeão. E qual foi a vitória mais emocionante que o senhor viu? Do Carrapatoso lá na Europa. Quer dizer, lá. Aqui tem muitos. Mas uma que marcou o senhor, assim, você voltou para casa e falou, eu tenho orgulho da empresa que eu montei, assim. Foi na Bahia, quando nós fizemos lá, né? Era com 2 pilotos até. Que nós ganhamos a inauguração da pista. Tinha prefeito, tinha um monte de gente lá. Fazia tanto calor que ele saía do carro, o graxinha não aguentava a correr o tempo que dava a gasolina. Aí o Mário que precisava entrar mais vezes. Ele saía do carro, ia no chuveirão, assim, só tirava o capacete e ficava molhado. Macacão inteiro. Daqui a pouco estava seco. Puta, foi uma... E aqui eles também ganharam 2 vezes, acho que as 3 horas de carro. Interlagos. Ele e o Ayrton. E qual que é a mensagem que o senhor deixa de legado aí? Não, porque hoje mudou muito, né? Não tem mais aquele sistema, né, que era a corrida antes. Hoje é tudo mais... só aquelas categorias, aquelas corridas. Antes a gente tinha muita corrida de vamos dizer, um torneio, ou então uma corrida da Colomi, fazia uma corrida por ano que era assim. A gente então tinha essas corridas que era importante para ganhar. E a gente sempre dificilmente não ganhava.